Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário ao 7º domingo do tempo comum, anual, Evangelho de Mateus, celebração dominical, nosso 11º encontro. Durante os domingos passados, encontramos Jesus falando aos discípulos e à multidão no discurso do Sermão da Montanha. Neste domingo, Jesus agrupa ensinamentos sobre como os discípulos devem entender e praticar a lei. Continuamos com a terceira pergunta do tempo comum. Quais exigências Jesus nos apresenta para sermos autênticos discípulos dele, hoje? Jesus quer nos ensinar o sentido correto e a conduta concreta que deve assumir os discípulos em sua vida. O ser humano não deve de pagar com a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Não se deve vingar. A vingança não compete ao ser humano, mas a Deus. Como São Paulo nos diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 19. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixeis agir, mas deixem agir a ira de Deus, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Deuteronômio capítulo 33, versículo 35. O ser humano e discípulo não deve entrar naquilo que é competência divina, vingador e retribuidor, mas deve ter outra atitude. Romanos capítulo 12, versículo 20. Mas se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Em todos os momentos, o discípulo deve ser construtor da paz, da reconciliação, não colocando lenha na fogueira do ódio. Jesus proíbe o ódio, até de pensamento, a vingança e o rancor. Jesus, o Filho eterno do Pai, se fez homem perfeito e completo, semelhante a nós, em tudo, exceto no pecado. Ele é a revelação suprema da santidade do Pai, do amor infinito do Pai. A antífona de entrada é tirada do Salmo 12, isto é, versão grego-latina, Salmo 13, versão hebraica, versículo 6. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. A comunidade se reúne em Eucaristia e, em plena confiança, entrega total ao Senhor em sua misericórdia. Vem exultar o coração diante da salvação realizada por Jesus Cristo. Agora, em ação de graças, a comunidade fiel canta ao Senhor pelo bem, isto é, a salvação, realizada em nosso favor. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia, meu coração exulta, porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. A primeira leitura é tirada do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 1, 2, versículo 17, versículo 18. Deus comunica a Moisés uma mensagem a ser dita à comunidade de Israel que caminha no deserto. É o mandamento: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Faz parte da lei da santidade. A lei da santidade encontramos no livro do Levítico, todo o capítulo 17 até o capítulo 26. A santidade é o reflexo da santidade de Deus, que deve transparecer em todos os atos da vida do povo que está consagrado a Deus, o Santo. No livro do Levítico, trata sobre a santidade, a pureza cultural e sagrada, em que Israel deveria servir diante de Deus. No Novo Testamento, o significado assume outra dimensão. O discípulo deverá reproduzir dentro dele a essência e natureza, as intenções e, acima de tudo, reproduzir o infinito amor de Deus em seus atos e pensamentos. Diante disto, a relação com o próximo deve evitar tudo que destrói um povo, uma nação que estava sendo construída em Israel, que saía do Egito. Não trazer ódio contra o seu irmão. O irmão é o judeu, mas vai se transformando também
então depois se torna o irmão, o estrangeiro que vive em Israel. A repreensão ao próximo tem sentido em retomar o caminho da aliança, pois a pessoa que deve ser repreendida deve tomar consciência do seu erro e deve lembrar a aliança. Repreender tem uma atitude que jamais o ser humano deve omitir, e não deve pecar por omissão, diante do erro do outro. A omissão faz com que a pessoa, que não repreendeu o irmão se torne também culpada do pecado daquele que errou. A comunidade judaica e a cristã deve fugir de toda vingança, de todo rancor que não pode ser deixado guardado no coração em relação aos membros do povo de Deus. Aí vem o Antigo Testamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta lei é do Antigo Testamento. Jesus refere também no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 39. Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, diz: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. Na primeira carta de João, ele diz que este mandamento é novo e que Jesus se referia, aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 34. Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. O novo está nas palavras de Jesus. Qual é o novo? Diante de Jesus que diz, amai-vos uns aos outros, o novo está, como eu vos amei. O salmo responsorial é o Salmo 102, versão grego-latina, 103, versão hebraica. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. Este salmo é uma ação de graças do pecador que experimenta a alegria de ser perdoado. O refrão afirma: bendize a minha alma, isto é, vida, ao Senhor, pois Ele é bondoso e compassivo. Diante das propriedades de Deus em sua bondade e compaixão para com o pecador, o salmista se lança em alegria para bendizer com toda a vida o Senhor. A primeira estrofe, o salmista convida a sua vida, ele como ser vivente, a bendizer o Senhor. Todo ser do salmista deve lembrar de todo o bem que o Senhor dispensou para o seu fiel. A segunda estrofe é uma afirmação de fé. Deus age e perdoa a culpa, e ao perdoar, cura a enfermidade do salmista. É Deus que faz o salmista viver, curando e o tirando da sepultura, da morte, manifestando seu amor e compaixão. A terceira estrofe, diante da confissão do salmista, em ser perdoado e beneficiado por Deus, que tira da morte, ele reconhece quem é Deus, afirmando seus atributos, que brota da fé e confiança. Deus é indulgente, é favorável. Ele é paciente, ele é bondoso, compassivo. Seu perdão é superior às faltas cometidas. A quarta estrofe. Deus é Pai que se compadece de seus filhos a ponto de afastar os crimes cometidos, a violação da aliança. Aqueles que temem ao Senhor experimentam a compaixão divina. A segunda leitura era tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 23. Vós sois templos de Deus, o Espírito Santo mora em vós. Vós se refere à igreja. Aqui também é a igreja de Corinto, a comunidade dos fiéis. A igreja é templo de Deus. A comunidade veio construída e que Deus habita nesta comunidade. Não como no Antigo Testamento, em forma de nuvem, mas pelo próprio Espírito, presença divina. Na carta aos Efésios, este templo é o corpo de Cristo, a igreja. Assim, a igreja deve viver na unidade do único templo, o corpo de Cristo, habitado por Deus. Não deve existir na igreja divisões, rivalidades, nem buscar sentido por meio da sabedoria humana, que é efêmera, passageira. Tudo pertence à igreja, à comunidade dos fiéis, templo do Espírito Santo, presença divina. Pertence aos apóstolos,
os pregadores e todos aqueles que estão a serviço da construção deste templo, que é a igreja. Todos somos de Cristo e não devemos estar presos a ninguém, a pessoa alguma. Cristo pertence a Deus e ninguém pode ser dono dele. Aqui tem uma questão interessante que nós devemos ver, que eu até fiz no comentário o Evangelho de São Mateus, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que como os judeus tinham dificuldade de ver que por detrás da humanidade de Jesus estava a divindade, então por isso vão rejeitar Jesus, né, e rejeitam também a divindade, né, que faz parte da realidade humana, que está unida ali à sua humanidade. Assim também muitas pessoas não acreditam na igreja. A igreja é corpo de Cristo. Não se separa Cristo de sua cabeça. Aliás, não se separa Cristo, a cabeça, do seu corpo. Há uma unidade. Crer em Cristo é estar unido ao seu corpo, a igreja. Estar unido ao seu corpo, a igreja, é estar unido a Cristo Jesus. Nós não podemos fazer a separação entre a igreja e a cabeça, que é Cristo. Uma unidade inseparável. Como a divindade e a humanidade em Jesus, na sua realidade humano-divina, que ele traz naquela realidade humana que foi gerada em Maria, ele trazia a divindade, assim também a igreja, corpo de Cristo, traz inseparável, uma unidade única e perfeita, o seu próprio Cristo cabeça. Razão e sentido da igreja, né? Corpo de Cristo. Continuando, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 5, do versículo 38 a 43. Jesus inicia lembrando a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Refletimos no início sobre esta lei. Jesus fala aos discípulos para não serem movidos por esta lei do revide. Ele afirma que o seguidor dele não deve resistir ao malvado. Deve resistir de forma ativa, mas não pagando ofensa com ofensa, mas oferecendo a outra face. A injustiça não vem repelida com igual rigor. Não se deve responder à violência, não resistindo ativamente numa atitude de não violência. Envergonhar aquele que agride em sua violência. A resistência é, a partir do momento em que a pessoa agride, a agressão aqui se refere a uma palma da mão aberta que bate na face da pessoa para humilhá-la e envergonhá-la. Então, na mesma medida em que a pessoa recebe essa agressão, né, ela, ao dar a outra face, ela está procurando envergonhar a agressão daquele que agrediu a pessoa, que quis humilhar a pessoa. A paciente caridade faz o golpe se perder no vazio. Aquele que leva uma bofetada, bofetada significa uma mão aberta, aquela bofetada que se dá na cara para envergonhar a pessoa, né? A paciente, né, que recebe o golpe, né, recebe a bofetada, sente-se profundamente atingida em sua honra. Mas Jesus afirma que se deve dar a outra face. Melhor é suportar uma injustiça que cometer outra justiça igual ou pior. O tapa a que se refere é uma atitude de esbofetear alguém, alguma pessoa, com a mão aberta para humilhar. O mesmo vale para a atitude do cristão diante do tribunal, diante de alguém que quer exigir compensação. No primeiro momento, a agressão, no segundo momento, a parte jurídica, a questão do tribunal, a pessoa que vai, de uma forma injusta, pedir uma compensação. O cristão não deve brigar nem afirmar seu direito diante do juiz, mas deve também dar o manto, né, levando o litigante a se envergonhar. Praticamente o manto era a forma que ele tinha de se proteger da noite. Ele ficaria sem nenhuma proteção. Ele quer a túnica, ele vai dar o manto, vai dar tudo o que a pessoa quer. E no caso,
aqui mostra a sua realidade, a sua nudez, e a nudez dele envergonha o litigante. O cristão deve dar tudo o que está pleiteado, mesmo ficando nu, expondo a avareza, o efeito cruel do credor e o sistema injusto dele. Entregar o manto é para mostrar, para envergonhar, para desonrar o credor em sua ganância. Jesus afirma também que não se deve medir esforço para acompanhar aquele que te pede para ir mais além do que você poderia fazer no sábado. Dar 1000 passos era o máximo. Então, se ele pedir para dar 2000 passos, você vai ser capaz de atender. Não se deve aborrecer com o pedido de andar mais 1000 passos com ele. Jesus afirma neste evangelho: não rejeitar ao malvado. Vemos aqui a atitude da caridade que se opõe ao mal. Os discípulos devem descobrir um estado de espírito superior que ultrapassa a lei. Uma disposição aos outros, onde os valores não são materiais, mas centrados no mais profundo amor. No versículo 43, Jesus afirma: amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Amar o próximo é dos mais sublimes mandamentos do Antigo Testamento. Mas odiarás teu irmão, Jesus fala: amarás o teu próximo, odiarás teu inimigo. Mas preste atenção que essa expressão odiarás teu inimigo jamais, nunca existe em nenhuma página do Antigo Testamento. Isso não existe no Antigo Testamento. Odiarás o teu inimigo. Que diz que se deve odiar os inimigos. Não, nunca, não existe nenhuma passagem no Antigo Testamento que fala isso. Encontramos, sim, este mandamento numa seita judaica, a seita dos essênios, mas não está na Escritura. Aos inimigos, segundo Jesus, se deve amar e rezar por eles. Aqueles que perseguem os cristãos devem ser amados, não odiados, estar sempre rezando por eles. Rezar e orar não é reservado somente aos amigos. O amar os inimigos se alcança, então, uma vitória sem violência, uma vitória que é conquistada. No final, Jesus afirma: sede perfeitos como vosso Pai do céu é perfeito. A perfeição de Deus não é perfeccionismo. Perfeccionismo é doença. A pessoa sofre e ainda faz os outros sofrer. A perfeição de Deus é no amor. O cristão deve imitar Deus, como também Jesus, o Mestre, que diante da mais profunda humilhação, perdoou. Aprender a imitar Deus, que a todos ama sem distinção. Ele que faz, isto é, surgir o sol, isto é, a natureza do Criador, sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. A todos Deus dá seus benefícios, seja quem for, seja os cobradores de impostos odiados pelos judeus, seja também os pagãos. A todos Deus beneficia. Assim o cristão deve imitar a Deus e a todos beneficiar com o amor que move na fé em Cristo. E assim nos tornamos filhos do Pai do céu. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 9, versão hebraica, e o Salmo 9a, versão grego-latina. A comunidade se prepara para a comunhão com o próprio Senhor, vivo na Eucaristia. Senhor, de coração eu vos dou graças. Dar graça significa Eucaristia. As vossas maravilhas narrarei. Em vós exultarei de alegria. Cantarei ao vosso nome, Deus Altíssimo. Este salmo do pós-exílio, agora na comunhão, expressa a disposição da igreja que comunga, se dispondo totalmente na alegria e indo em missão anunciar as maravilhas de Deus. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós. Lembrando que na liturgia de quarta-feira
nós vamos celebrar o início da Quaresma, quarta-feira de cinzas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.